Agora eu vou chamar para fazer uma apresentação para nós o Rafael Tristão. Ele é do Tribunal de Contas do Espírito Santo e vai falar para a gente do sistema de controle de qualidade das fiscalizações. Enquanto eu digo o seu currículo, você pode vir vindo. Ele possui graduação em Administração pela Universidade Federal do Espírito Santo e graduação em Direito pela Estácio de Sá. Especializado em Direito Penal e mestre profissional em Gestão Pública também pela Universidade Federal. Atualmente, ele é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. A palavra, Rafael. Boa tarde. Muito obrigado aqui pela recepção, né? Bom, nosso tema aqui vai se tratar a respeito do sistema de controle de qualidade das fiscalizações. É uma boa prática identificada aí no âmbito do MMD. Antes de iniciar, só fazer um registro aqui, né, acerca da qualidade do evento, já que vamos tratar de qualidade, né, enaltecer aqui a organização do evento, né, toda a qualidade, toda a estrutura que foi disponibilizada, e esse evento está sendo muito profícuo realmente para o sistema dos tribunais de contas. Bem, o sistema de controle de qualidade das fiscalizações do TCES, ele foi atrelado aqui ao indicador do MMDTC, que é a TC09, né, que trata do controle e garantia de qualidade das fiscalizações e auditorias, né. O sistema de controle de qualidade, na verdade, a gente não vai estar falando aqui de um módulo informatizado ou alguma coisa nesse sentido, assim, de tecnologia da informação. O sistema de controle, ele recebe esse nome por conta da própria nomenclatura das normas, né, as normas brasileiras de auditoria do setor público, que preconizam lá que o sistema ele é integrado tanto pelo controle de qualidade quanto a garantia e asseguração de qualidade, né. Lá na ZNBASP 140, inclusive é feita essa distinção entre controle e garantia, né. O que se entende por controle são aquelas providências que são adotadas no âmbito interno da própria fiscalização. Então, desde a deflagração do processo de fiscalização, com a edição do termo de designação, feita lá pelo secretário-geral, o chefe da unidade técnica que deflagra esse processo de fiscalização, já começa essa etapa interna de controle, né, onde se verifica se os auditores que estão sendo indicados para compor a equipe de fiscalização, se eles detêm todas as competências necessárias para a execução, planejamento daquele trabalho, né. E já a asseguração, ela é um trabalho de avaliação periódica que é feito por pessoas que não participaram desse processo, né. No âmbito lá do nosso tribunal, o sistema de controle de qualidade das fiscalizações, ele foi originário de um projeto estratégico eleito no ano de 2019 para ser executado em 2020, né. Ele foi desenvolvido aí em termos de 8 meses, levou para a equipe poder estar, os membros da comissão, né, do projeto, estarem desenvolvendo o normativo, que culminou aí com a edição da resolução 348, em dezembro de 2020, né, com o objetivo de assegurar a qualidade, a alta qualidade de cada produto das fiscalizações e também identificar oportunidades de melhoria dos trabalhos das nossas equipes de fiscalização, sempre observando os pronunciamentos profissionais instituídos pelo tribunal, né. Com a adoção da ZNBASP em 2017, por meio da resolução 313, né, o tribunal depois, em 2020, revisou o seu manual de auditoria de conformidade e um fruto também dessa revisão do manual de auditoria, que também foi um projeto estratégico, nós tivemos lá um produto secundário que foi uma revisão no regimento interno em que nós instituímos uma estrutura de pronunciamentos profissionais, né, que é composta aí pelas normas de auditoria, no caso a ZNBASP, o tribunal adotou, os manuais e as orientações técnicas, né. Então, com relação aqui ao controle de qualidade, ele demorou aí uns 8 meses para ser elaborado, foi composto aí por 5 auditores, né, o gestor do projeto mais 4 colegas, integrando lá a equipe do projeto, a um custo aí de R$ 69.900, aproximadamente R$ 70 mil, né.
como lá no nosso sistema, ETCS, nós temos um módulo de custos, onde todas as tarefas que são criadas, as horas despendidas naquele processo, elas são alocadas para poder se aferir o custo daquele processo, né? Como o nosso conselheiro-presidente Rodrigo Chamon costuma brincar, quando nasce um processo lá no tribunal, a gente liga um taxímetro, né? Uma espécie de taxímetro, para já ir contando ali quanto que ele vai estar custando para a sociedade. Então, o custo estimado aí dessa boa prática desse projeto foi de aproximadamente R$70 mil, que é referente aí à remuneração, basicamente, dos auditores que compuseram a equipe do projeto, né? Então, passando aqui para a metodologia, né, trata-se de um ciclo anual, né? Geralmente, no começo do ano, o secretário-geral, né, que é quem é responsável por designar a comissão, ele institui uma portaria, designando os membros, né, daquela comissão de garantia, que vai fazer a avaliação das fiscalizações que tiveram relatório emitido no ano anterior, né? Então, é um ciclo anual, geralmente dura em torno de 9 meses, mais ou menos, a execução da avaliação desses trabalhos. A comissão é designada especificamente para fazer esse ciclo, né? Nós não temos lá um setor específico de garantia de qualidade que fica com dedicação exclusiva para poder estar aferindo aí o atendimento aos pronunciamentos profissionais das fiscalizações, né, do nosso tribunal. O universo do trabalho é composto, né, como eu comentei aqui, pelas fiscalizações que tiveram um relatório emitido no ano anterior, né? Isso foi uma decisão para evitar de pegar, às vezes, fiscalizações deflagradas no ano que ainda não chegaram a um resultado prático, um relatório. Ou também, como acontece em alguns tribunais, que foi uma dificuldade enfrentada também pelos tribunais que já instituíram aí controle de qualidade, aguardar a deliberação fruto desse processo de fiscalização, a deliberação do colegiado, porque às vezes esse lapso temporal ficava muito elástico, né, coisa de 1, 2 anos depois da emissão do relatório. Então, para fazer a avaliação daquela fiscalização, às vezes já se perdeu muito tempo e aqueles vícios de qualidade poderiam estar se reproduzindo, sendo que a atuação acaba não ficando tão tempestiva, né? A norma também dá a possibilidade de trabalhar por amostragem, né? Mas como a gente vai estar comentando aqui, quando os números não são muito grandes, a estatística não ajuda. Então, a gente acaba fazendo aí realmente o censo, né, lá nas nossas fiscalizações, né? Estamos aí no terceiro ciclo. No primeiro ciclo nós tivemos 55 fiscalizações avaliadas, no segundo ciclo 58, estamos agora no curso do terceiro, com 49 fiscalizações. Então, a opção da comissão, nos 3 ciclos, foi de fazer o censo. Nós não fizemos uma amostragem, né? O escopo de cada trabalho, né, é definido ali na etapa do planejamento, como a gente vai mostrar aqui. O trabalho da garantia de qualidade, ele se assemelha muito a uma auditoria de conformidade. É uma auditoria de conformidade que a comissão faz nos próprios trabalhos que o tribunal desempenha no âmbito das fiscalizações, né? A equipe, né, da comissão, os membros da comissão, a partir da designação da portaria, eles são credenciados, né, a ter acesso a todos os documentos e as informações da fiscalização. Então, nós fazemos uma reunião com as chefias das unidades técnicas para que esse processo seja bem colaborativo mesmo, né, no sentido de que eles facilitem o acesso às informações. Nós temos um repositório oficial lá, que é o nosso módulo de fiscalização, mas, eventualmente, as equipes lá têm um papel de trabalho que guardou no seu HD mesmo e que não está compondo ali a fiscalização. Então, a gente solicita todas essas documentações, né, que eventualmente não estejam ali no repositório oficial, para a gente poder aferir aí o atendimento aos pronunciamentos profissionais lá do tribunal. Todo esse trabalho fica documentado em um processo administrativo, né? Então, quando o secretário-geral edita a portaria designando a comissão, é autuado um processo para poder documentar as reuniões da comissão, as deliberações que são adotadas, o próprio projeto, né, que é elaborado na etapa de planejamento, com toda a documentação dos papéis de trabalho, da avaliação de riscos que é feita, a matriz de planejamento, a matriz de achados, o relatório. Então, fica tudo muito bem documentado. Até as solicitações de documentação a gente deixa formalizado, junto que a gente faz aos coordenadores dos núcleos de controle externo, que realizam as fiscalizações. Então, fica um trabalho bem documentado
e fica uma memória, né, desses trabalhos, o que facilita e subsidia aí a continuidade dos ciclos sucessivos, né. E os resultados, eles são divulgados de uma forma global. A gente não aponta individualmente assim, qual fiscalização, aquele vício de qualidade, aquele desvio de qualidade ocorreu, exatamente para não expor as equipes, porque a gente aqui não tem a nossa comissão lá não tem nenhum viés correcional, disciplinar, nada nesse sentido, é unicamente mesmo de buscar o aprimoramento da qualidade das nossas fiscalizações. Então, quando os resultados são divulgados, acho que vai dar tempo aqui, a gente vai mostrar aqui o exemplo prático aqui do nosso primeiro ciclo, e a gente não chega a expor em quais trabalhos especificamente, o número da fiscalização, o número do processo, em que aquilo dali ocorreu. Com relação às tecnologias empregadas, né, basicamente aí o acesso às informações registradas nos módulos, né, de fiscalização e de processo. Como eu disse, a gente não tem um sistema eletrônico de garantia de qualidade de fiscalizações. É um trabalho que é feito, inclusive isso foi uma opção. Como é apenas um por ano que a gente faz, a gente entendeu que talvez não fosse viável buscar uma solução de TI para incluir esse tipo de fiscalização no módulo, para criar papéis de trabalho específicos ali, informatizados. Então, a gente acaba se valendo mesmo de planilhas, e fica tudo documentado no processo, então, foi uma opção também, né. As tecnologias, então, são bem simples, né. Consultas aos nossos sistemas e a documentação de auditoria que é produzida aí pelas equipes, né. Com relação ao tempo de prática, como eu falei, né, estamos aí no curso do 3º ciclo. Em 2021, nós tivemos o 1º ciclo, que se debruçou aí sobre as fiscalizações que tiveram o relatório emitido no ano de 2020. Né, ano passado, o 2º ciclo, também realizado com bastante êxito. E estamos aí fechando agora, neste exato momento, nessa semana mesmo, antes de ir para o evento, a gente está fechando a etapa do planejamento desse 3º ciclo. Né, e agora, no 2º semestre, já vamos começar a executar os procedimentos previstos lá na nossa matriz de planejamento. Com relação às pessoas e setores envolvidos, né, como nós falamos, foram 5 auditores envolvidos no projeto, um coordenador do Núcleo de Controle Externo de Métodos de Suporte, que hoje, atualmente, até o nosso secretário-geral, o Donato, que não pode estar presente aqui no evento, a chefia do Núcleo de Métodos de Suporte, um coordenador da área de contas, uma coordenadora da área de fiscalização, e uma coordenadora da área de políticas públicas. Então, a gente buscou aí, no âmbito do projeto, para a elaboração do normativo, compor a equipe com membros assim, com conhecimentos em todos os setores do tribunal, né, para que a norma pudesse estar abrangendo aí um conteúdo multidisciplinar, né, que atendesse a todas as fiscalizações, auditorias financeiras, inspeções, as auditorias de conformidade, os levantamentos, monitoramentos, né, todos os instrumentos de fiscalização que estão previstos nos nossos normativos. As pessoas envolvidas, então, na implantação e implementação, aí a gente já pode tratar a implantação e implementação como propriamente a realização dos ciclos. Né? Então, a etapa antecedente foi a elaboração do normativo, que deu base aí para que anualmente fizéssemos os ciclos de garantia. Né? Então, as pessoas envolvidas é o secretário-geral, que tem a competência aí de deflagrar o processo, fazendo aquela indicação, né? E é importante ressaltar também, como o próprio conselheiro Rodrigo Coelho comentou, né, a importância de a gente atuar com antecedência. Então, um ano antes, no ano anterior, o secretário-geral já comunica aos chefes das unidades quem serão os membros que estariam sendo indicados. Tudo é consensual, tudo é negociado, para que no passe dele, no plano anual de controle, o chefe da unidade técnica já saiba que aquele servidor dele, aquele auditor, ele vai estar se dedicando pelo menos aí um dia por semana aos trabalhos da comissão. Então, isso prepara também, não deixa de surpresa para tirar um servidor, que a gente sabe que o cobertor é curto, né, no âmbito de todos os tribunais. Então, você tira para uma comissão, falta para fiscalização, falta para instrução, mas tudo é feito de forma bastante consensual. Né. Então, na implementação, é o secretário-geral que atua supervisionando e os auditores que ele designa aí anualmente, para integrar a Comissão de Garantia de Qualidade. Os conhecimentos necessários, basicamente, é o domínio da estrutura de pronunciamentos profissionais do tribunal, né, composta ali, né, pelas normas de auditorias, ANIBASP, os nossos manuais, as orientações técnicas, as notas técnicas emitidas pela SEGEX,
em especial o Manual de Auditoria de Conformidade, que, por força da Resolução 350 nossa lá no Tribunal, ele tem uma aplicação subsidiária nos outros instrumentos de fiscalização naquilo que couber, né? Os passos executados para desenvolver e implantar foi basicamente isso aí. Foi selecionado como um projeto estratégico no ano de 2019 para ser desenvolvido em 2020. Né? Nesse processo, durante o curso do projeto, foi feito um benchmark. Eu não estava na equipe do projeto, mas pelos registros que a gente viu lá e conversando com os colegas, parece que, salvo engano, o Tribunal de Contas de Santa Catarina, Goiás e Paraná, acho que foram utilizados aí como benchmark. Eles tinham lá uma prática de garantia de qualidade. Né? Então, foi elaborada e aprovada a proposta de resolução no final do ano 2020, e anualmente é designada a Comissão de Garantia de Qualidade, né, para fazer esse processo de avaliação das fiscalizações, daquelas fiscalizações que tiveram relatório emitido no ano anterior. Né? Alguns problemas enfrentados, né, exatamente essa compatibilização da força de trabalho, né, da carga de trabalho rotineira que cada auditor já tem. Né? Então, por isso que é muito importante, tanto lá no projeto, para a equipe integrar o projeto, geralmente a gente tem essa dificuldade, né, de estar pegando alguns colegas sem prejudicar as unidades técnicas. Né? Alguns colegas ficam até um pouco mais assoberbados, que participam de 1, 2, 3 comissões, né? Mas tudo negociando a gente consegue atender todas aquele planejamento. Né? Então, seria um dos problemas enfrentados. Com relação aos pontos críticos, né, e as soluções que foram adotadas, né, foi exatamente o ponto de delimitar, qual vai ser o nosso universo, né? Qual é a população que a gente vai estar avaliando. Foi delimitar aquelas fiscalizações que no ano anterior tiveram relatórios emitidos. Né? Tanto é que o pontapé inicial da garantia de qualidade, na hora que a gente começa a fazer uma avaliação da visão geral do objeto, que antecede lá também, ou de forma concomitante com a avaliação de risco, a gente pega ali no sistema ETCS o documento relatório de auditoria, relatório de inspeção, então todos aqueles relatórios, né, que são emitidos nas fiscalizações. A partir dali, a gente passa a desenvolver todo o trabalho da etapa de planejamento. Os membros da comissão, eles não têm dedicação exclusiva, né, então uma solução foi essa, a gente pegar os colegas das unidades técnicas, negociando com as chefias, com o consenso, para que eles disponibilizem, em média, 1 dia por semana de trabalho ao longo desses 9 meses. Né? Às vezes não usa todo esse tempo na parte do planejamento, mas, às vezes, na execução precisa de um pouco mais. Então, tudo isso a gente consegue administrar bem ao longo da designação, aí, que geralmente leva uns 9 meses. Né? E a continuidade dos trabalhos. Né? Então, a gente teve essa preocupação de que, né, por força do normativo, já impor que essa avaliação seja feita anualmente, a gente tinha que ter um cuidado de que pavimentasse um caminho que fosse adequado para que tivesse continuidade. Então, desde o primeiro ciclo, a estrutura toda de papéis de trabalho que foi elaborada facilitou essa continuidade, de forma que, né, seguindo até as normas, um auditor que não tenha participado do trabalho da comissão no ano anterior, se ele pegar toda a documentação da garantia de qualidade, ele vai entender o procedimento do começo ao fim e vai ter lá condições de participar com tranquilidade também da comissão e fazer um bom trabalho. Né? E um outro ponto crítico era exatamente esse receio, né, de expor as equipes. Né? Quando você fala de uma questão mais sensível, né, de apontar o dedo para as próprias falhas, né, de se debruçar, fazer uma reflexão sobre, às vezes, nossos riscos de qualidade que se concretizaram, de não observar um determinado pronunciamento profissional, um manual, uma nota técnica. Né? Então, é uma questão um pouco sensível. Então, a gente não faz essa exposição de quais fiscalizações tiveram os problemas detectados, as não conformidades. Eles ficam, sim, na matriz de achados, que é um documento reservado, fica sob sigilo. Né? Então, na hora que a gente faz a divulgação interna desse trabalho, da garantia de qualidade, a gente não fala quais foram especificamente as fiscalizações, a gente fala de uma forma genérica. Né? Foram em tantos acompanhamentos, foram em tantas auditorias de conformidade, mas não...
Então, quando foi editada o normativo, né, os resultados esperados eram exatamente a melhoria da qualidade das fiscalizações, né, levadas a efeito lá pelo tribunal. E tivemos aí uma grata, né, a satisfação de já ter alcançado alguns resultados ao longo desses 2 anos, que já foram concluídos os trabalhos, que foi identificar, né, realmente aí não conformidades com os pronunciamentos profissionais do tribunal. Então, nossos trabalhos são muito bons, né, os trabalhos dos tribunais de contas, mas sempre que a gente se debruça sobre eles e faz uma avaliação mais criteriosa, a gente vê que ainda pode melhorar um pouco aquela qualidade e está entregando um produto de mais credibilidade para os usuários previstos aí das nossas fiscalizações, né, que é exatamente a evidenciação desse potencial de melhoria que nós elencamos aqui como resultado alcançado. E também essa facilitação da continuidade dos trabalhos, e é interessante também essa questão de você não ter um setor específico, uma comissão fixa, porque você oportuniza os colegas do próprio tribunal a participarem de um trabalho e ter conhecimento sobre a produção de outros colegas, né? Então, às vezes, a gente está nas nossas ilhas ali, esquece que o tribunal é um grande continente, e acaba, né, se preocupando, você termina um relatório, o chefe já fala que já tem outra fiscalização para você entrar. Então, você acaba, às vezes, não conhecendo, por mais que a nossa assessoria de comunicação faça um trabalho muito bom de divulgação dos resultados das fiscalizações, mas é interessante quando os colegas participam da comissão, como que eles entendem, como que é desenvolvida uma auditoria financeira, mesmo que não seja a área específica dele, né, vai ter uma noção boa, as inspeções, os levantamentos, alguns instrumentos que às vezes não estão familiarizados, e isso também ajuda a disseminar o conhecimento dentro do próprio tribunal. E também demonstra aí a importância das fiscalizações, exatamente, por exemplo, quando estamos construindo a visão geral do objeto, no âmbito da garantia, a gente vê números que são espetaculares, assim, as entregas que o tribunal faz, né, para a sociedade, e a gente tem a oportunidade de estar fazendo uma reflexão muito bacana, assim, são números até que a gente pode estar divulgando, mostrando aí para a sociedade a relevância das fiscalizações, com o impacto que elas causam nos problemas públicos, né? A título aqui de lições aprendidas, né, a gente falou que, como a gente comentou, que analisar esse exercício, né, de se debruçar sobre os próprios trabalhos, ele ajuda muito, né, para a gente estar lapidando, aprimorando aí tanto o planejamento quanto a execução das nossas fiscalizações lá no tribunal. E que é muito importante divulgar internamente o resultado do trabalho, porque, às vezes, eventualmente, aquela falha, vamos dizer assim, aquele desvio, aquela não conformidade com algum pronunciamento profissional que foi detectado, ela sendo divulgada, os auditores já ficam assim, opa, isso aqui realmente a gente deu uma escorregada aqui, então, no próximo trabalho, a gente já aprendeu, não vai estar incorrendo nessa não conformidade, né? Então, é muito importante essa divulgação interna, ampla, do resultado do trabalho. E, como recomendação para a implementação aqui, a gente entende que estabelecer um método, né, que facilite essa continuidade realmente é um fator muito importante para o êxito aí, né, de um sistema de qualidade, de controle de qualidade, ser instituído no âmbito de uma Corte de Contas, né. Então, agora eu vou dar uma passada rápida aqui, né, sobre o nosso primeiro ciclo, realizado em 2021, afeto aí as fiscalizações que tiveram relatórios emitidos no ano de 2020, né, a resolução saiu em dezembro de 2020, então, em 2021, logo no começo do ano, a gente já começou a aplicá-la efetivamente na prática, né. Então, como a gente comentou, o trabalho da garantia de qualidade se assemelha muito aqui a uma auditoria de conformidade sobre os trabalhos do próprio tribunal, né. Então, o secretário-geral ele edita uma portaria credenciando os auditores de controle externo da comissão nas prerrogativas para poder estar verificando toda a documentação dessas fiscalizações, seria fazendo uma analogia à etapa de inicialização, onde é feito um termo de designação, é feita a etapa de planejamento, onde a gente constrói toda uma visão geral do objeto, avaliando tudo aquilo que aquele universo de fiscalizações que foi produzido naquele universo de fiscalizações que está compondo o escopo do trabalho, é feita uma avaliação de riscos, né, que a gente vai estar passando aqui rapidamente aqui, sobre os riscos dos nossos pronunciamentos profissionais não estarem sendo atendidos, e depois, então, é feita lá, elaborada a matriz de planejamento,
e os procedimentos que são delineados na matriz, eles passam a ser executados, são registrados lá, eventualmente, os achados, né, com proposta de encaminhamento, na matriz de achados, e o relatório, então, ele é produzido, encaminhado à presidência do tribunal para conhecimento, e depois ele tem uma ampla divulgação, conforme a própria normativa, a resolução 348 preconiza, para fins de ciência, né, de todo o corpo técnico, né, do tribunal, para poder estar realmente ficando mais antenado aí naquelas falhas, né, para que elas não voltem a ocorrer. Então, aqui, rapidamente, aqui um resultado aqui, né, do nosso primeiro ciclo, onde foram avaliadas 55 fiscalizações, a gente faz um mapeamento ali, né, dos instrumentos, né, segrega ali por instrumentos, os acompanhamentos, as auditorias de conformidade financeira, inspeções, levantamentos, monitoramentos. A gente faz também uma identificação ali da quantidade de auditores que estiveram alocados para desempenhar as atividades fiscalizatórias, daquelas fiscalizações, né? Então, do total ali do tribunal, quantas que efetivamente participaram de fiscalizações, quantas que foram membros ou que supervisionaram, ou que supervisionaram e foram membros também, né? A gente faz esse mapeamento. A gente estratifica aqui também por secretarias, né, pelas especialidades, pelos núcleos, né, a quantidade de fiscalizações que cada uma conseguiu aí, levar a cabo. O custo também desses processos de fiscalização, como a gente falou, né, a gente tem o taxímetro lá, que a gente vai registrando todo o custo que cada fiscalização teve, né. Então, no ano de 2020, por exemplo, o tribunal empenhou lá algo em torno de 160 milhões, acho que desses 160 milhões, 131 milhões, salvo engano, foram correspondentes às ações de controle externo, né. E aí, então, desse total, cerca aí de 6 milhões e pouco foram dos processos de fiscalização. E aí o processo de fiscalização a gente entende desde a execução da fiscalização até a etapa em que a Comissão de Garantia de Qualidade aferiu ali, né, pode estar pegando já eventualmente a parte da Secretaria das Sessões, pelos atos que foram feitos, que tudo isso vai sendo embutido no custo do processo. As deliberações, os votos no gabinete, as manifestações do Ministério Público de Contas, né. Então, a gente consegue segregar aqui o que foi por etapa, né, da própria fiscalização ou essas outras etapas subsequentes à realização da fiscalização, né. Então, a gente viu aqui, né, nas 55 fiscalizações lá no ano 2020, a gente aferiu aqui que elas custaram cerca de 6 milhões e 300 mil, né, e aí também tem um custo individualizado aí de cada instrumento. E uma coisa muito interessante, que a gente também tem o nosso módulo lá de benefícios, então a gente consegue ver quanto custou, mas quanto que entregou, né. Esse número aqui ele é referente aos benefícios financeiros quantitativos, a gente sabe que o tribunal não entrega apenas isso, tem aqueles benefícios também que são quantitativos, mas que não são financeiros, né, aumento do número de vagas, né, numa escola, número de pessoas atendidas, né, mas o que fica mais fácil de comunicar para a sociedade, né, talvez a gente tenha até que aprimorar um pouco isso, porque nossos benefícios qualitativos, quando são bem comunicados, também podem causar um grande impacto positivo na imagem do tribunal, né. Mas, assim, o que a gente consegue quantificar e comunicar, uma comunicação mais objetiva, então a gente vê, nesse ano específico, para cada R$1 que o Estado do Espírito Santo, a sociedade capixaba, empregou ao tribunal, e o tribunal aplicou nas suas fiscalizações, nos relatórios, né, a gente está falando em sede do relatório, não a deliberação, né, esses benefícios podem sofrer alterações no curso, né, da instrução processual, mas em sede de relatório nós tivemos aí coisa de R$ 18,04 de retorno para a sociedade capixaba, se as propostas de encaminhamento vierem a ser acolhidas, né. Então, a gente vê um resultado. Quando a gente falou que é interessante a gente mostrar isso, às vezes os nossos próprios auditores estão trabalhando, sabem do seu trabalho, mas quando você agrega tudo isso e mostra para os colegas, é bastante entusiasmante, né. Então, foram cerca de 113 milhões aí em benefícios financeiros, né, distribuídos aí nos acompanhamentos, nas auditorias de conformidade e nas inspeções, né. Também temos lá no nosso módulo, lá, seguindo até o próprio nosso manual de benefícios, né, que é muito próximo, assim, assemelhado ao MQB, né, o registro do volume de recursos fiscalizados lá da ordem de 42,9 bilhões, aí, em grande parte aí, por conta das auditorias financeiras, né. Então, passando aqui
já que a intenção do evento, que é muito bacana, a gente passar a experiência, né? Então, como que a gente faz? Quando a gente comentou que o trabalho da garantia de qualidade ele se assemelha muito a uma auditoria de conformidade, a gente faz, inclusive, ali, depois da visão geral do objeto, daquelas 55 fiscalizações, uma avaliação de riscos, né? E, no primeiro ciclo, né, a comissão foi até um pouco mais robusta, foi composta por mais pessoas, onde a gente buscou ter uma visão mais ampla, mais global dos nossos pronunciamentos profissionais. Sem nós, como a gente costuma dizer, a gente não entra em bola dividida na garantia de qualidade. A gente olha mais aqueles critérios que são objetivos, né, que a gente pode estar aferindo, olha, o manual fala para fazer assim, mas não foi feito. Né, se a gente fica na dúvida, a gente acaba respeitando a autonomia ali e entende, às vezes a equipe entendeu que aquilo dali seria atender o pronunciamento profissional, mas a comissão não. Na dúvida, a gente acaba, né, respeitando a autonomia aí da equipe, né. Então, é feita uma avaliação de riscos, né, conforme o nosso próprio manual de auditoria de conformidade, que importou lá do Tribunal de Contas Europeu, aquela avaliação de riscos segregada em 4 etapas, né. Então, primeiramente, foram listados quais seriam os controles chaves esperados, né, tudo com base nos nossos manuais, os nossos normativos que estão em vigência. Foram listados cerca de 41 controles chaves, divididos ali, né, em qual instrumento de fiscalização a gente esperaria aquele controle, em qual fase que aquele controle deveria estar sendo efetivado, né, em qual procedimento, né, se na fase de inicialização, se na fase de planejamento, na fase de execução, da elaboração do relatório. Né. Aí já na etapa 2 é feita uma lista dos riscos, né, o risco de qualidade daqueles pronunciamentos profissionais não estarem sendo atendidos a contento, também dividida aí por instrumento, tipo de fiscalização, a fase em que aquele risco pode estar ocorrendo, né, e a própria descrição do risco, seguindo toda uma sintaxe aqui, né, referente ao problema, a causa raiz daquele problema, o impacto que ele poderia estar gerando na qualidade das fiscalizações. E então é feita ali na segunda etapa a opção, né, pela inclusão ou não para a terceira etapa, que seria a análise efetiva daquele risco. Né, e aqueles riscos que não compuseram o escopo, a gente sempre deixa documentada a motivação exatamente para subsidiar no exercício seguinte, no ciclo seguinte, as decisões, né, que foram tomadas pela comissão, para que os outros colegas que cheguem compreendam por que determinado risco compôs ou não ali as etapas subsequentes. E já na etapa 3, né, é feita, então, ali uma avaliação de probabilidade de impacto, aquele risco está ocorrendo, né, o que poderia estar ocasionando, para se aferir o nível do risco, que cotejando aí com os controles chaves que são esperados, né, que foram listados na primeira etapa, a gente chega, então, ao nível de risco residual, né, para poder subsidiar a tomada de decisão da comissão se aquele risco vai ou não passar para a próxima fase, que seria aí a de elaboração da matriz de possíveis questões de auditoria e escopo, a matriz PQAE. Né? E aqui também é feita uma avaliação, né, de relevância, interesse em investigar aquelas questões. Os riscos eles compõem eixos, né, de diferentes questões, possíveis questões, né? E aí, de acordo com a viabilidade e a relevância, né, é feita a opção da equipe, da comissão, e incluir no escopo para poder estar investigando. Depois, então, a gente formata a nossa matriz de planejamento, né, assim como na auditoria de conformidade, né, lá com a elaboração das questões, a gente deixa especificamente ali o risco que está atrelado àquela questão, quais seriam os possíveis achados, né, derivados ali da questão que foi formulada, a questão de garantia, as informações requeridas, as respectivas fontes de informação e os procedimentos que são elaborados para investigar exatamente as questões que são elaboradas, né, procedimentos gerais, procedimentos de coleta de dados e os procedimentos de análise de dados. E aqui, rapidamente, alguns exemplos de resultados. A gente botou aqui 2 questões, por exemplo, que compuseram lá o primeiro trabalho, né? A gente verificou, então, que a execução dos procedimentos ela foi realizada de acordo com os pronunciamentos profissionais do tribunal, não teve nenhum achado. Então, aqueles procedimentos que foram planejados nas 55 fiscalizações, nós não encontramos nenhum desvio de qualidade, a gente verificou que o pessoal documentou corretamente ali a execução daqueles procedimentos. Né? Aí, já com relação, por exemplo, ao desenvolvimento e evidenciação de achados,
a gente já encontrou ali alguns desvios, né, de qualidade, né, fiscalizações que não tiveram ali identificação expressamente ali das causas, dos efeitos, ou eventualmente também que não vieram identificando ali as evidências, o que fragiliza um pouco os nossos trabalhos, né. Então, quando a gente verifica essas ocorrências e trata as suas causas, né, a gente consegue passar mais credibilidade do fruto do nosso trabalho, né. E aqui, então, os exemplos, né, não basta apenas identificar, a gente também tem que propor como melhorar, né, já que o objetivo é realmente melhorar, aprimorar a qualidade dos nossos trabalhos. Então, nas propostas de encaminhamento, são feitas aí, né, sugestões de ajustes, né, no nosso módulo de fiscalização. A gente chegou à conclusão que, realmente, o módulo de fiscalização, aqueles controles que são esperados no curso da fiscalização, se eles estão embutidos no módulo de fiscalização, a equipe não tem como não fazer, são travas, são gatilhos ali, a incidência de achados é mínima, porque eles são quase que compelidos a cumprir aquelas etapas. Então, além da padronização, o sistema de fiscalização traz esse benefício, né. Outro encaminhamento também é referente à orientação, junto aos supervisores das fiscalizações, é feito esse trabalho bem de aproximação da Secretaria-Geral, os membros da comissão conversam individualmente com os supervisores das fiscalizações. A gente não abre para todos os problemas de todos, mas individualmente, para cada um, a gente trata essas questões para que essas ocorrências não voltem a se reproduzir, né. E também propostas de capacitação de equipes também são encaminhamentos aí que, eventualmente, a gente registra nos nossos achados, no próprio relatório, né. Por exemplo, esse ano mesmo, em 2020, em 2021, identificamos algumas falhas na etapa de planejamento. Então, no ano passado, o tribunal já providenciou à nossa Escola de Contas um curso de capacitação lá com o colega, o França, lá do TCU, exatamente nessa etapa de planejamento. Hoje, inclusive, a gente terminou a segunda turma esse ano, né? Então, já fruto também de um encaminhamento da garantia de qualidade. E, caminhando aqui para o final, né, como a gente falou, é interessante essa divulgação ampla no âmbito interno do tribunal, né. A gente tem que ter cuidado aí para divulgar para fora dos muros do tribunal, mas internamente é importante essa divulgação completa, assim, do trabalho, né. Então, a gente sempre, né, já fizemos duas edições, né, agora já vamos, se Deus quiser, no ano que vem vamos estar partindo para a terceira, né. A nossa assessoria de comunicação aqui presta um grande apoio em divulgar a realização de um evento em que nós divulgamos a abertura das fiscalizações, nós damos uma passadinha no passe, explicando quais são as ações que estão previstas, e aproveitamos o gancho também para divulgar o relatório de garantia de qualidade, para exatamente todos tomarem conhecimento daqueles desvios de qualidade que ocorreram nas fiscalizações do ano anterior, para que tenham esse cuidado no ano que está se iniciando, né? Um evento que a gente faz logo no início do ano. Então, eu agradeço aqui a atenção de todos e estamos abertos aqui para o restinho do tempo. Não sei se eu falei demais, mas se tiver um tempinho ainda, o pessoal quiser perguntar, a gente está à disposição. Obrigada, Rafael. Eu vou aproveitar um segundinho aqui para pedir desculpas para a audiência, porque eu comecei apavorado que nós estávamos atrasados e nem me apresentei. Eu sou Adriana Portugal, sou do Tribunal de Contas do Distrito Federal e também sou presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. Eu gostaria de saber da audiência se nós temos um questionamento. Você entrega esse microfone aqui. Enquanto isso, Rafael, só um comentário assim, que eu acho importante fazer, é que assim, a gente precisa muito dessa divulgação dos benefícios frente aos custos para a sociedade, né, para a gente trazer a sociedade como os nossos aliados, né. Os tribunais de contas são extremamente bombardeados, assim, às vezes, em esferas que a gente nem esperaria, mas somos, e nós precisamos muito desse tipo de divulgação para a sociedade de uma maneira bem ampla, né. Passando a palavra para o colega. Obrigado, Helena. Carlos, Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Tudo bom, Rafael? Primeiro, parabéns pelo trabalho e já compartilhando, dizendo que estamos também com algo bem parecido lá no tribunal, talvez até com cerca de 3 anos de desenvolvimento. E a minha pergunta é muito no sentido de que, se vocês já passaram
dentre as escolhas de procedimentos, né? Você falou que faz uma matriz de risco, e aí verifica, então, qual que seria ali as questões de auditoria para auditar as auditorias feitas, né? E se tiveram algum questionamento já em relação ao conteúdo do relatório. Deixe-me explicar melhor. Você disse que não entra em bola dividida, mas fala, então, por exemplo, identifico que não há causas que estão relatando no relatório, então aquilo ali vai me trazer, talvez, lacunas de informação para uma possível decisão. Eventualmente, a gente pode ter um relatório com toda a sua forma perfeita, mas, infelizmente, imagine que eu tenho que identificar uma conduta, trazer nexo de causalidade, e até aproveito a presença da conselheira Soraya aqui, que sempre nos diz, né, conselheira, eu preciso de todas as informações para decidir. Então, às vezes está no papel, como nexo, como identificação, como uma possível consequência, mas não é exatamente isso que está escrito naquele momento ali, naquele local específico. Vocês já tiveram análises em relação a isso, questões que foram feitas para aprofundar mesmo se a gente está cumprindo com o nosso papel de trazer a informação suficiente para uma decisão? Essa é a minha pergunta, por favor. Sim, no primeiro ciclo, nosso objetivo, né, foi de fazer uma visão mais ampla, mais geral, né, tanto que foram listados ali os 231 riscos de qualidade, e já no segundo ciclo a opção foi de tentar ver algo um pouco mais aprofundado. E aí nós nos deparamos exatamente com essa dificuldade, né? Então, assim, lá nós não temos, por força da nossa norma, uma etapa, vamos dizer assim, de submissão dos nossos achados para os gestores. Então, isso facilita um pouco. A gente divulga de forma ampla, né, mas a gente chegou a conversar com a supervisão, que orientou bastante, então a gente deixava para apontar como achado aqueles casos mais teratológicos, né? Por exemplo, eu trouxe evidência, sim, a evidência está ali, mas a gente olhar, pô, mas esse aqui é o contrato que não foi auditado, então, sabe, aqueles desvios crassos mesmo, aí a gente chega a apontar, por mais que a pessoa tenha relatado, falando que tem a causa, que tem um efeito, se a gente vê que é algo muito fora, a gente acaba trazendo, mas o que facilita, entre aspas, é essa questão de não submetermos, né? E como a gente coloca tudo de forma agregada, né, a gente consegue superar um pouco essa dificuldade, né? Mas, assim, é bem sensível mesmo essa questão, né? Se você fosse dialogar com a equipe, ela fala, não, eu entendo que isso aqui está evidenciando, sim, está aqui, fala, pô, mas isso aqui não está mostrando. E aí os julgadores acabam ficando realmente com essa dúvida, né? Mas, assim, a gente realmente procura não ir muito na questão do mérito ali, né? Só se for com relação à forma, né, esse desvio um pouco mais acentuado, que fica bem evidente realmente, né? Mas não submeter foi uma opção também e que facilitou, né? E quando a gente divulga, o pessoal fica sabendo, não sabe que foi no próprio trabalho dele, assim, às vezes sabe quando a gente conversa, né? E aí fica naquela dúvida, fala, a gente vai deixar aqui de qualquer forma para poder alertar, a intenção sempre é aprimorar, né? Não é correr atrás de A ou B, né, enfim, nenhum aspecto correcional, de disciplinar, então é basicamente mesmo aprimorar. Então todo mundo nesse espírito colaborativo acaba recebendo bem aí no final das contas os encaminhamentos da comissão. Aqui. Ok. Boa tarde. Uma dúvida é a seguinte: como vocês tratam a avaliação de garantia de qualidade como uma fiscalização, vocês incluem essas ações no planejamento de fiscalização anual de vocês? Sim, ela é uma linha de ação específica do PASSE, né, ela não se trata muito especificamente de uma fiscalização, ela não figura no rol das fiscalizações, mas ela é uma linha de ação que está atrelada no âmbito de uma comissão, agora passou a ser, né, nós temos o nosso passo de atividades obrigatórias, atividades facultativas, a comissão deixou de ser algo facultativo, na verdade a gente não tinha comissão até 2020, 2021, e agora por força da resolução 348, o ciclo tem que ser anual, então ela passa a ser uma atividade obrigatória. E a gente então já conversa com os potenciais membros no ano anterior, conversa com as chefias, para que eles tenham ciência de que vão perder aquele auditor por um dia, pelo menos por semana, no exercício seguinte. Então, tem esse planejamento para evitar exatamente esse furo, né, vamos dizer.